Sim, senhor. Muito bom dia e muito boa tarde a todos. Eu já tenho realmente muitos anos de contabilidade, mais de 50 anos, e a nossa organização atual tem cerca de 40 anos no mercado. Nós estamos situados numa região realmente difícil, de pequena densidade. A vila onde estou sediado é em Odmira, é junto ao litoral. Embora seja o maior concelho do país, tem uma baixa densidade populacional. Não temos indústria, não há indústria nesta zona. É praticamente uma zona rural, com algum desenvolvimento na agricultura. A pesca também é artesanal, portanto não há uma pesca de maior dimensão. E é essencialmente uma região de micro e pequenas empresas. Desde cedo foi essa a minha formação inicial e desde cedo me dediquei à contabilidade, não só aqui, também não estive só aqui, estive noutras regiões. Ainda estive em Moçambique, por exemplo, fiz contabilidade em Moçambique. E a evolução foi difícil, porque os métodos de execução da contabilidade eram muito rudimentares. Eu comecei a fazer contabilidade manual, portanto utilizavam-se métodos muito antigos, era o decalque por decalque. Depois apareceram umas pranchetas em que os lançamentos eram feitos por decalque para obter diários. Passava-se às vezes uma noite inteira para descobrir um erro num balancete. Era muito complicado, tudo muito complicado. A evolução passou por outros métodos a seguir. Recordo o primeiro computador que conheci em Portugal, era da Univac, certamente sabem do que estou a falar. E eu nessa altura até trabalhava numa empresa que não era daqui, mas estava aqui nos trabalhos que realizava aqui na zona, e tinha que ir todos os meses a Lisboa fazer o processamento de salários. Portanto, nós estamos a 200 km de Lisboa. Tinha que fazer uma viagem de 200 km para lá, 200 km para cá, permanecer 2 dias em Lisboa, para trazer os recibos de salários para pagar ao pessoal. Esse computador utilizava um sistema de cartões perfurados. O Marcelo certamente sabe do que é que estou a falar, e o Roberto. Passei depois por outros sistemas mecânicos, por cassetes, por disquetes, utilização de discos duplos, até chegarmos aos computadores, e hoje ao computador portátil, quase que já se faz contabilidade por um telemóvel, não é? É uma evolução bastante grande ao longo do tempo. Uma das coisas uma particularidade que sempre, quando organizamos a nossa empresa, o nosso grupo também tem uma área, digamos, tecnológica, portanto temos uma área de informática, porque eu senti sempre essa necessidade ao longo do tempo, evoluir nesta parceria entre a prestação de serviços, mas também com o acompanhamento dos sistemas que foram aparecendo no mercado. E conheci e sofri muitas consequências de tudo isso, não é? Porque eram sistemas muito difíceis de serem eficientes, portanto a eficiência era complicada, não é? Hoje em dia é tudo mais fácil. Portanto também temos uma área, e acho que esta relação entre a informática, a contabilidade e o cliente é muito importante nesta fase da introdução da contabilidade online e da digitalização de documentos e até portanto, ao arquivo digital. Portanto, tudo isso está muito interligado. E o nosso posicionamento neste mercado foi sempre de muita relação com os clientes. E desde cedo logo introduzi no meu sistema uma equipa externa que visitava os clientes para a recolha de dados, para a recolha de elementos. Ainda hoje o fazemos, embora com um método completamente diferente, não é? Portanto, e esta foi sempre a nossa postura de proximidade com o cliente para a análise da documentação e principalmente para a análise da documentação e recolha de elementos para depois fazer a contabilidade no nosso escritório. E é assim, mais ou menos este o nosso funcionamento. Até hoje temos uma equipa, o nosso escritório tem uma equipa de 10 técnicos e assistimos a cerca de 160 clientes. Mas também as distâncias são grandes. Perdemos muito tempo com as deslocações. Ainda perdemos muito tempo com deslocações. Não é? Penso que é mais ou menos assim uma ideia genérica daquilo que posso neste momento dizer.
Luiz, uma das perguntas que eu mais recebo dos contabilistas brasileiros aqui sobre os escritórios de contabilidade em Portugal é sobre a organização interna dos processos do escritório. Vocês, em geral, trabalham com equipes separadas, com pessoas especializadas para processamento de salários, outro para impostos, outro para contabilidade, ou é uma pessoa que trata todos esses três assuntos? Não, nós trabalhamos separados, portanto, temos técnicos que executam determinado tipo de contabilidades que lhes estão adstritas. Temos a questão do processamento de salários, é especificamente feito por uma pessoa especializada só nessa área, e depois, ao nível mais superior, fazemos o controle de toda a outra parte, do cumprimento das obrigações fiscais, por aí fora, não é? Sim. Portanto, e as empresas que o seu escritório atende são empresas pequenas, que até pouco tempo atrás, a troca de informações era feita em papel, basicamente papel. Pois, ainda hoje é. Eu até costumo, quando falo destes assuntos, até costumo transmitir uma imagem que é esta, que é os papéis, o saco plástico dos papéis. Porque a maior parte destas microempresas, muitas vezes, ainda hoje acontece em alguns casos, traziam ao nosso escritório um saco de plástico com os papéis lá dentro, para nós depois tratarmos convenientemente, não é? Eu até posso aqui acrescentar, dar uma informação, que é a seguinte: toda esta experiência e da dificuldade que tínhamos, enfim, a acompanhar tudo isto, e da imagem dos papéis, levou-me, que há 6 anos atrás, pensar numa solução. Ainda esta questão da digitalização ainda não tinha começado a dar, digamos, os passos adequados. E comecei a pensar que tinha que tratar estes papéis de outra maneira, introduzi-los no sistema de outra forma. Fiz um estudo e criei uma solução que não está em prática, mas criei uma solução e consegui até o registro de uma patente com este sistema que era introduzido num digitalizador e que permitia o quê? Permitia que todos estes papéis que vinham ao nosso escritório eram digitalizados um a um, mas no momento da digitalização o sistema permitia que o técnico que estivesse a tratar desses documentos fazia automaticamente a classificação e o lançamento da contabilidade, à medida que digitalizava o documento. E, por outro lado, é uma regra que sempre utilizámos, foi a classificação dos documentos escrito mesmo no próprio documento. Não era permitido de outra forma, senão os documentos existirem em pastas, ou devidamente arrumados, e com este sistema permitia fazer tudo de uma forma organizada. E tinha a contabilidade sempre em dia, sempre atual. Muito bem. Eu quero agradecer aqui também a Justina Capella, João Rodrigues, o Vassalo Lena, a Ana Elisa Cecim, Ricardo Simões, Filipa Silva, a Ruth Gaspar, e, enfim, todos aqueles que nos acompanham aqui do mundo inteiro. E uma outra questão, vou explorar um pouco mais esse tema, o Marcelo, peço desculpas a ele para explorar um pouquinho mais do Luiz. E lá em Moçambique, como é que é o processo lá? É muito parecido com Portugal ou há alguma diferença sensível? Bem, eu quando foi há muitos anos, quando lá estive, e, portanto, na altura não havia estas tecnologias. Portanto, na altura que fiz foi contabilidade manual. Foi aí que eu conheci pela primeira vez a contabilidade por decalque. E trabalhava com um colega da profissão que me introduziu, digamos assim, na minha forma de trabalho, a tal prancheta em madeira. Essa eram em madeira. Eu não sei se é do vosso conhecimento, apareceu depois na Europa, mais tarde, umas pranchetas metálicas da marca Ruf. Não sei se alguma vez isto foi do vosso conhecimento. Em que a contabilidade era feita por decalque. Portanto, as fichas de cada conta eram escrituradas à mão, não é? E por decalque elaborando o diário. Isso é um pouco antes da minha... Muito antes. Um pouco antes da minha vida profissional. Nessa altura, em Moçambique também ainda era um processo muito antigo. Entendi. Luiz, uma última questão antes de passar as perguntas para o Marcelo. Muita gente pergunta sobre os impostos em Portugal, né, que eu sei que vocês têm o IVA, tem o Segurança Social,
tem o imposto de renda, o IRS e o IRC. Claro. Em linhas gerais, como é que isso funciona? Como é que se calcula o IVA aí em Portugal? Esse tema é muito importante para a gente, porque a gente está no meio, aqui no Brasil, de um processo de reforma tributária. E fala-se muito aqui na implantação de um IVA, também nos moldes europeus. Então, como que funciona o IVA aí, em linhas gerais, para vocês? Esse é realmente um dos temas em Portugal complicado, que é realmente a carga fiscal e as obrigações fiscais, que tem havido sempre cada vez mais, não é? Tem havido muitas, frequentemente, introdução de impostos e formas de cálculo. Eu até costumo dizer que, por causa da introdução da questão da digitalização, que com o tempo, não é uma coisa que se faça rapidamente, mas com o tempo os nossos empresários, os nossos clientes, vão certamente compreender que é necessário esta transformação e colaborar. Apesar de que a questão para a grande maioria, pelo menos destes mais pequenos, o problema das pessoas é saber o que ganham, querem saber o que ganham e o que é que têm que pagar de imposto. O resto lhes interessa. Interessa-lhes é saber o que ganham e alguém cumpra as obrigações fiscais e saber o que é que têm que pagar de imposto. Esta é uma grande preocupação. E muitas vezes os contabilistas são vistos como cobradores de impostos, entre aspas, não é? Porque nós temos que falar sempre nesses assuntos, está na ordem do dia, não podemos deixar de o fazer. Hoje em dia os programas já permitem o cálculo do IVA, digamos, de forma automatizada, desde que toda a documentação esteja devidamente contabilizada, não é? Mas a má organização, em geral, destas pequenas empresas obriga sempre a um controle muito mais rigoroso, não é? muito mais preocupante, não é? Para que não haja, digamos, um pagamento de imposto a mais. No fundo, e se calhar dando resposta à pergunta do Roberto, quem paga o imposto é o consumidor, não é a empresa. O consumidor é que paga o imposto. A empresa só tem que calcular o imposto naquilo que vende e deduzir todo o outro imposto que já pagou naquilo que adquiriu. Portanto, e a diferença é entregue ao Estado. É mais ou menos assim que funciona o IVA, no caso do IVA. Entendi. Muito bem. E nós vivemos um momento mundial, esse assunto não tem como não entrar nele, né, não falarmos dele, que é o assunto do Covid, da pandemia, e isso provavelmente deve ter afetado de forma relevante as pequenas empresas da sua região. Como é que foi isso aí para vocês? Que tipo de apoio vocês receberam, tanto as empresas receberam do governo e vocês apoiaram as pequenas empresas? O que vocês fizeram para poder ajudá-los nesse momento onde as quarentenas, lockdown... Sim. Sim, isso afetou, do modo geral, todas as empresas, não é? Mas particularmente alguns setores, o setor do turismo, da restauração, portanto, esses foram realmente muito castigados com tudo isso. E os contabilistas em Portugal foram requisitados, digamos assim, para ajudar a que esses apoios chegassem às empresas. Não é? Nós aqui na nossa região também existe esse problema. No que diz respeito à nossa carteira de clientes, uma grande percentagem dos nossos clientes tem outro tipo de atividades que os afetou. Pelo menos, pode não ter sido diretamente, mas pelo menos indiretamente afetou, porque a economia afeta todas as empresas, não é? E, portanto, ajudámos a tratar de todos os processos que foram possíveis para ter esses apoios. É a chamada layoff e outros apoios que têm vindo a ser utilizados, embora não satisfatoriamente por tudo aquilo que era necessário, mas tem sido aquilo que provavelmente o país tem capacidade para fazer, não é? Muito bem. Marcelo Jardim, é uma honra também, uma satisfação tê-lo aqui conosco. E, por favor, conte um pouco da sua história, como que você começou nesse mundo do empreendedorismo na contabilidade, o que o levou a esse mundo, qual foi sua jornada e onde estamos hoje, né? Por favor. Está em mute, Marcelo. Olá, Roberto. Olá, Luiz. É uma honra, um prazer também, muito feliz aí com o convite. Mas, se você me permitir, eu tenho uma curiosidade aí para perguntar para o Luiz, Roberto, me permite?
Luiz, você falou um pouquinho aí, bem rápido, você falou da questão de uma certa visão que se existe do contador, um cobrador de impostos, né? Exatamente. Eu queria te perguntar um pouquinho mais, uma curiosidade mesmo. Qual é a visão que o empresário, né, e a própria classe, vocês contadores, têm, qual a impressão que o empresariado tem do papel do contador aí em Portugal? Pois, quer dizer, na sequência dessa frase que eu disse, muitas vezes é visto como, digamos, um braço avançado do fisco, não é? Para tratar desses assuntos fiscais. Portanto, e aqui é realmente importante que seja desmistificada esta situação. O papel do contabilista não é esse, mas de cumprir com as obrigações fiscais, mas também é, e deve ser principalmente, ajudar o empresário a conhecer os resultados da sua empresa, não é? Portanto, mas há um bocado também essa visão, sim. Então, aí também existe essa visão que precisa estar sendo trabalhada para ser corrigida, então, também. Exatamente. Bom, muito feliz em ouvir a sua história, Sr. Luiz. Roberto, como você sabe, há 15 anos, né, desde 2006, eu trabalho diretamente com empresas e empresários da contabilidade, né? O Sr. Luiz contou um pouquinho aí da história, o que ele me falou me lembrou um pouquinho das histórias quando se fazia a contabilidade com gelatina, né? Acho que é mais ou menos parecido aí com a história que o Sr. Luiz estava contando para a gente. Eu entrei um pouquinho depois, Sr. Luiz. Sim. Eu entrei ali no DOS, né? Os sistemas aqui, quando comecei a trabalhar com contabilidade, a vender sistemas, programas de gestão contábil, especialmente no estado da Bahia, né? Vocês sabem, o Brasil é um país bastante, né, dimensões muito grandes. Então, aqui eu estou no estado da Bahia, e então os sistemas que predominavam, não só aqui, mas em todo o Brasil, eram os sistemas em DOS, né? E aí nós entramos num momento de uma transição para os sistemas Windows, né? Os sistemas integrados. Aí já se possibilitava integrar informações do fiscal, da parte tributária e da parte de folha de pagamento, né, com a parte contábil. Isso foi uma grande novidade na época, né? E de lá para cá, Roberto, nós já fizemos aí a implantação, certamente, de sistemas para empresas de contabilidade. Passamos aí de cerca de 3 mil empresas que nós ajudamos aí nessa transição de um sistema em DOS para um sistema mais moderno. Nos últimos anos, a gente vem ajudando de uma maneira muito especial o contador a implantar novas tecnologias, né, aí parecidas com o patrocinador, a BizDocs, sistemas que integram com o cliente. E como problema principal, Roberto, que desde 2006, então, a gente sabe a dificuldade, a complexidade tributária que existe no país. O Luiz falou um pouquinho aí como é em Portugal, e aqui a gente sabe que, eu imagino que aqui isso deva ser vezes 10, né, a complexidade que nós vivemos aqui, mas isso deveria ser o grande problema, e o grande problema está na valorização. Por isso, a minha pergunta para o Luiz, a valorização do empresariado brasileiro, né, da sociedade como um todo, com relação ao profissional da contabilidade, né? E especialmente hoje nós estamos ajudando empresas de contabilidade a implementar melhor as tecnologias, né? O contador brasileiro, ele é um profissional que também, igualmente ao Luiz contou aí, sempre andou muito próximo da contabilidade. Ele gosta, ele não tem receio em adquirir e implementar novas tecnologias, né? Mas ele tem uma grande dificuldade, seja pela complexidade fiscal, seja também por essa questão do cliente, né, do empresário entender a necessidade da implementação dessas coisas e entender que isso não é uma questão do empresário estar fazendo o trabalho para o contador, ou do contador estar simplesmente querendo facilitar o trabalho dele, né? Então, a minha história tem a ver com isso, né, Roberto? O que nós fazemos hoje, temos uma equipe, temos uma empresa, representamos, além da nossa empresa de consultoria de transformação digital, Luiz, nós estamos aqui vivendo no Brasil um momento se fala muito, né, da contabilidade digital e da necessidade, da importância de fazer essa transição da contabilidade tradicional para uma contabilidade digital, né, por várias razões, pelo advento da tecnologia, mas também por uma pressão muito forte de novos concorrentes, novos entrantes nesse mercado.
E então nós temos ajudado aí a empresários e as equipes das empresas de contabilidade a implementar melhor as tecnologias, a ajustar e modernizar um pouco mais os processos internos, né? Com o objetivo exatamente, Luiz, de vencer esse grande problema que era desde lá de 2006. É a questão da valorização, tem muito, tudo isso perpassa ou passa pela questão da valorização da atividade contábil, do trabalho, da prestação de serviço que o contador presta, né, especialmente para as empresas. Bom, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao pessoal da produção do programa, o Diogo e o patrocinador. Esse programa é promovido pelo BizDocs, e lembrar a vocês que nos assistem aí que todas as semanas são publicados no blog do BizDocs notícias, tendências, artigos, e semana que vem, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, nesse mesmo canal, teremos uma participação especial da Paula Teixeira, que é Sales Manager para contabilistas da Sage. Sage, aqui no Brasil a gente fala Sage, né? É uma empresa de software também, e ela certamente abordará aí alguns temas da tecnologia que são muito importantes para vocês que nos assistem, em especial em Portugal. Bom, indo direto ao ponto sobre a valorização do trabalho do contabilista frente às empresas, a gente falou bastante aqui sobre o papel da tecnologia, mas por que essa tecnologia, de fato, ajuda no processo de valorização dos serviços de contabilidade? Quer começar, Marcelo? Por favor. O Luiz, na fala dele, ele colocou um ponto, né, que desde sempre ele investiu em tecnologia e, ao mesmo tempo, ele manteve uma proximidade, um atendimento muito próximo dos seus clientes, não é isso, Luiz? Exatamente. Nós entendemos aqui que nós temos essa questão da complexidade fiscal e a tecnologia, ela possibilita, Roberto, né, ela tem facilitado com que o escritório ganhe tempo exatamente nesse trabalho de digitação, de lançamento das informações, né, o trabalho aí que o Luiz fez com o sistema que ele desenvolveu, patenteou, exatamente para que ele tenha tempo para poder atender o melhor as outras necessidades dos seus clientes. Para que o contador consiga demonstrar e fazer algumas entregas, Roberto, que não sejam simplesmente a entrega dos impostos, das guias, das obrigações acessórias que o governo impõe, né? Ou seja, a gente sabe que, né, um papel fundamental do contador é o papel de consultor, um papel estratégico, um papel de mentorar, de ajudar, contribuir com a evolução da empresa, o crescimento, comprar melhor, vender melhor, como ter uma eficiência, né, na apuração dos impostos. Então, a tecnologia ela entra nesse ponto, ao mesmo tempo que esse é um gargalo que é difícil o contador, junto com uma equipe muito técnica, conseguir, de fato, implementar todas essas coisas de uma maneira correta e também fazer com que o cliente entenda os benefícios desse movimento, desse processo, Roberto. Então, acho que aí está uma chave, né, muito importante para que o contador consiga alavancar esse novo papel, ou um papel que foi desde sempre, mas conseguir apresentar esse diferencial para os seus clientes e através disso, obter a valorização. Muito bem. Luiz, dos seus 160 clientes, todos têm propensão a adotar a tecnologia como ferramenta de gestão ou mesmo de troca de informações entre a empresa e o escritório de contabilidade? Como é que é a aceitação deles com relação a essas mudanças que vêm acontecendo? Há algumas coisas que, de um modo geral, vão sendo obrigados, digamos assim, a aceitar. Nós, em Portugal, portanto, praticamente todas as empresas estão obrigadas a registar as suas vendas ou por um processo de faturação, portanto, por computador, ou por os chamados POS, as máquinas de venda a retalho, que também já registram todas as vendas, e toda essa informação já é tratada, digamos, digitalmente, porque é declarada para as finanças de forma automática, não é? Portanto, digamos que já tem vindo a acontecer há uns anos este tipo de obrigações que faz-nos pensar que têm que acompanhar alguma evolução, não é? Nós já conseguimos recolher toda essa informação de forma automática. Haverá outras, com outra dimensão, onde realmente terá que se introduzir algumas alterações,
tem que se ir a pouco e pouco alterando métodos para que toda essa informação passe a estar disponível de outra forma, não é? Em alguns casos será relativamente fácil, noutros casos há aqui todo um trabalho de mentalização, não é? Das pessoas, da explicação das vantagens que se obtém com tudo isso, porque se realmente conseguimos o objetivo que é, como o Marcelo dizia, ter essa relação com o cliente para lhe mostrar a eficiência da sua empresa. Quais são os resultados que tira da sua empresa? O que é que pode corrigir? O que é que deve corrigir para melhor rendimento, para obter melhor rendimento, não é? Portanto, eu julgo, não é fácil, mas este processo é com certeza possível de incrementar. E a parte técnica, que me parece que é o trabalho da empresa do Marcelo, que é dessa relação, de fazer a ponte, digamos assim, entre o contabilista e os métodos do cliente. Como eu disse, não sei se transpareceu das minhas palavras, nós também temos essa área, temos, que sempre tem acompanhado todos os nossos processos e verificamos isso. Portanto, esta parte informática é sempre muito solicitada para resolver problemas que sempre surgem nos sistemas, não é? Os nossos técnicos, que por vezes até, como também alguns já são muito antigos cá na casa, às vezes também têm algumas dificuldades de mudança, tem aquela chamada aversão à mudança, não é? E em qualquer um deles é necessário ver as vantagens disto. O dispor da informação mais rapidamente, mais atempadamente, digamos que até de imediata, né? Num processo mais evoluído, nós teremos, se uma empresa tiver os seus, digamos, as suas atividades informatizadas, nós temos a contabilidade ao momento. Nós podemos ter os resultados ao momento, não é? E até em qualquer parte do mundo, não é? Eu posso estar no Brasil e controlar a minha empresa aqui em Portugal e saber os resultados dela ao momento. Eu acho que isto, mais tarde ou mais cedo, é possível. Luiz, eu entendi então que você tem aí na sua empresa de contabilidade um departamento ou algumas pessoas que cuidam especialmente da parte de tecnologia de vocês para integrar com a tecnologia, com os sistemas dos seus clientes. Exatamente. É uma empresa do nosso grupo. Uma estrutura à parte, uma empresa à parte que cuida especialmente dessa área. Exatamente. Muito bom, muito bom. É exatamente isso que a gente tenta, ajuda o contador, a empresa de contabilidade, a estabelecer lá dentro e deixar esse legado lá dentro para ele, né? Para ele exatamente. A gente dê continuidade nesse bom trabalho. Exatamente. Marcelo, e no Brasil, quais são as maiores dificuldades que você tem percebido aí com relação a esse processo de transformação digital dos escritórios de contabilidade? Então, Roberto, você sabe que no Brasil, hoje, nós já temos aí sistemas que o cliente está trabalhando lá com o sistema ou com o ERP dele, e do lado de cá, do lado da contabilidade, a informação já está sendo recebida automaticamente, processada, ou seja, eu acho que o problema não está sendo mais tecnologia, né? Antes da pandemia, existia uma resistência muito grande por parte de todos. O Luiz falou isso também, a dificuldade das pessoas mudarem. Hoje, com o advento da pandemia, as coisas mudaram muito rapidamente, né? Os empresários, de forma especialmente, entenderam essa necessidade, a grande maioria deles. A grande dificuldade, Roberto, ainda está na mão de obra. A grande dificuldade está ainda também na liderança, tanto do contador, do empresário, né, do papel do senhor Luiz, quanto da liderança que está estabelecida dentro do escritório, em fazer essas coisas serem implementadas. Então, eu acho que o problema está nos processos internos, né, no meio, não é na parte estratégica. O empresário está se colocando cada vez mais num papel estratégico. A tecnologia colabora muito, mas o processo, então, que passa pelas pessoas, tem tido é o grande dificultador, é o grande obstáculo para se conseguir esse resultado, Roberto. E o que vocês têm feito para ajudar os escritórios de contabilidade que querem fazer essas mudanças? Ou seja, que o empresário da contabilidade, o dono do escritório, tomou a decisão de fazer a transformação digital dele e dos clientes dele, mas que encontram essas resistências por parte dos próprios colaboradores. O que vocês fazem nesse sentido? Roberto, é um trabalho de educação, é um trabalho de evangelização. Evangelização, porque
Então, hoje nós ajudamos o empresário que tomou a decisão. Dificilmente a gente consegue convencer alguém a mudar, né? Aquele empresário, aquele contador que tomou a decisão de mudar, aí nós ajudamos. Nós ajudamos, primeiro, com esse trabalho de educação mesmo. A gente entra com alguns cursos, com alguns treinamentos, com workshops para as equipes, para explicar para eles, desmistificar alguns receios, desmistificar alguns medos que eles têm de implantar a tecnologia. Por exemplo, o simples receio de perder o emprego, né? Nós também ajudamos eles a entender, né, acho que muito através da educação, nós ajudamos todos a entender os benefícios desse processo, dessa transição. A gente também consegue dar um apoio para que a transição aconteça. Então, tecnicamente, a nossa equipe, nós conhecemos aí há 15 anos as dores, os amores. A gente sabe que um escritório de contabilidade ele acaba organizando todas as suas rotinas do mês com base no vencimento dos prazos, das questões legais, da entrega da folha. Então, ele tem uma dificuldade de tomar uma decisão. Quando é que eu paro para implementar o sistema sem que eu atrase a entrega dos meus serviços, né? Que eu sou obrigado. Então, em algum momento, a gente ajuda muito nesse ponto, Roberto. A gente coloca a nossa mão de obra ali para poder facilitar esse trabalho e aí a gente continua para poder ajustar o processo. Uma vez que a gente implementou a tecnologia, se a gente não mudar o processo, se a gente não mudar a maneira de fazer, e em especial a cultura, que aí vem a questão da educação, a implantação, a tecnologia não se perpetua, né? A estratégia acaba sendo engolida pela cultura antiga. Então, especialmente nesse ponto, Roberto, que a gente tem feito trabalho e a gente tem tido bastante sucesso. Ontem me ligou um empresário de uma contabilidade muito antiga aqui de Salvador, muito conhecida, me perguntando se eu poderia indicar para ele um sistema porque uma vizinha dele, do prédio dele, mostrou para ele um aplicativo de alguém de um outro estado que estava atendendo ela. Então, ele queria comprar um aplicativo igual para que ele conseguisse mandar os documentos para as demonstrações, os relatórios, para que os clientes deles recebessem isso de maneira... E eu percebi que ele queria trazer essa empresa para a sua carteira de clientes. Ele queria oferecer uma ferramenta igual, né? Mas a conversa terminou nesse assunto que nós estamos falando aqui, né? A questão da mudança de cultura, a questão de realmente implementar as ferramentas. É nesse ponto aí, Roberto, que a gente tem ajudado muito. Muito bem. A Justina Capella sempre ativa aqui, participando com frequência dos nossos programas, com comentários, críticas e perguntas. Ela diz o seguinte: o cliente integra a sua informação de faturas, compras e vendas, faz sua conta corrente e fica direto na contabilidade para depois se analisar? É isso, certo? De certa forma, sim, Justina, aqui no Brasil há uma oferta bastante grande de sistemas de gestão empresarial, os famosos ERPs, né? E muitos deles em nuvem já, a maioria deles já em nuvem. Então, isso permite que os pequenos empresários tenham acesso a soluções de qualidade, com preços bem acessíveis. E, na medida em que a empresa opera seu contas a pagar, a receber, sua movimentação bancária, seus estoques e até mesmo a produção, a contabilidade já recebe de forma automática, né, integrado de forma automática, essas informações, e isso tudo já é processado também de forma automática, né, mesmo os impostos são processados de forma automática. É claro que aqui no Brasil a gente tem 20 milhões de empresas, nem todas elas usam esses sistemas. Aliás, a minoria usa pelos motivos que ambos convidados colocaram aqui. A questão não é tecnológica, a questão é cultural, o temor pela mudança, a questão é educação, a questão é mental. Mentalização. E também temos outras soluções, acho que o mundo todo, aliás, o mundo, eu costumo falar que o mundo realmente ficou plano, né, não no sentido literal da frase, mas no sentido metafórico, que esse movimento que acontece em Portugal acontece aqui também, acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, e, claro, em momentos pouco diferentes, com algumas peculiaridades, mas é um movimento global de transformação digital da relação completa entre a contabilidade e seus clientes, automatizando todo o processo transacional de troca de informações, todo o processo de cálculo de impostos, de processamento de salários. Isso, a tendência realmente é que se tenha, nos próximos anos, isso tudo automatizado ao extremo. E esse movimento também
cria, de certa forma, uma trajetória, um compromisso dos escritórios de contabilidade com o relacionamento com o cliente, com as atividades de maior valor agregado, como consultoria, como planejamento estratégico, planejamento empresarial e outras questões mais, orçamentação, trabalhos com custos, com precificação e outras coisas mais, mas que são serviços humanos, que dependem da criatividade, do intelecto, do relacionamento humano, e é esse o ponto que nós chegamos no mundo inteiro. Então, incrivelmente, o ser humano é, ao mesmo tempo, a solução e o problema para esse momento que nós vivemos de transformação digital. Né? Ao mesmo tempo que há uma resistência que é compreensível, que é natural do ser humano, né? Às mudanças da tecnologia, também é esse mesmo ser humano que precisa passar por um processo de reskill, né? Requalificação, que é o que foi comentado, tem sido comentado em todos os fóruns econômicos mundiais, que os profissionais precisam entender mais, não só das suas hard skills, como também das suas soft skills, habilidades socioemocionais, de comunicação, de empatia, de relacionamento, enfim, para executar esses serviços, essas atividades que a máquina não executa, que o computador não executa. Então, de novo, só concluindo aqui o meu raciocínio, o ser humano, ao mesmo tempo que ele é um fator que impede, ele é o único responsável pela valorização dos serviços de contabilidade, na medida em que a mudança de processos automatiza as tarefas transacionais e humaniza as tarefas relacionais ou de relacionamento com o cliente. Né? Bom, temos 12 minutos aí para o nosso programa, tudo que é bom dura pouco, né? Quero agradecer mais uma vez ao pessoal todo da produção do BizDocs, lembrar a vocês que na semana que vem teremos aqui a Paula Teixeira, ela também vai discutir com a gente aqui, detalhar essas questões tecnológicas. Quem quiser saber mais sobre o BizDocs, o link está aí colocado no seu ecrã, na sua tela, como dizem no Brasil. E gostaria que vocês, convidados, eu vou começar pelo Marcelo e deixar a palavra final para o Luiz, colocassem suas dicas, o que, na visão de vocês, os empresários da contabilidade, os líderes, os próprios colaboradores devem fazer para caminhar nesse processo de valorização dos seus serviços. O que na prática deve ser feito pela visão de vocês? Marcelo, por favor. Bom, Roberto, acho que a grande sacada é realmente o empresário de se voltar para a sua equipe, ele conseguir exercer uma liderança sempre mais positiva, conseguir mostrar, né, através de planejamento, né, investir em planejamento, mas com foco em fazer com que a equipe não simplesmente compre a ideia, mas a equipe entenda onde é preciso chegar, né? Esse é um fator, acho que primário e muito importante, e que infelizmente as pessoas pensam no resultado, a maioria, né, todos, eu acredito, que pensam no melhor atendimento para o cliente. É óbvio que o cliente é o motivo das empresas existirem, né? Mas se a gente não tiver esse primeiro passo, não tiver esse primeiro olhar, a gente não consegue ter ou tem mais dificuldade de ter bons resultados. O segundo, Roberto, é exatamente a jornada do cliente, né? Viver a vida do cliente, viver a jornada do cliente. Ajudar o cliente a enxergar os números reais da empresa, ajudar o empresário a tomar decisões mais assertivas, né? Mostrar coisas que o empresário, né, no Brasil, eu conheço bastante a realidade, né? Qual é o padrão médio do empresário brasileiro? É um bom técnico, é um especialista, é um bom vendedor, ele sabe fazer um bom serviço, né? Mas aqui no Brasil nós não temos uma boa educação financeira, inclusive nos nossos lares. Começa a mudar, né? Esse ano, veja, no momento de pandemia, eu troquei o meu filho de escola, e um dos fatores mais importantes foi colocar ele numa escola onde uma das matérias fosse educação financeira, né? Porque eu não tive isso. E sei o quanto isso atrasou o meu desenvolvimento profissional e empresarial, né? E entender que a tecnologia é só o meio. A tecnologia é o meio que vai ajudar a acelerar. A tecnologia é a ferramenta que não se pode desprezar, não se faz nada sem o uso da tecnologia, tá? Mas foco na equipe, foco na liderança, fazer a empresa, os funcionários entenderem onde deve chegar, né? Tirar todos os obstáculos, os receios da frente, ajudar na educação deles e fazer com que a equipe sirva como motor para que essa mesma entrega seja feita para os seus clientes, né?
Eu acho que aí a gente consegue, e a gente tem visto de verdade, empresários de contabilidade tendo sucesso exatamente quando é percebido a valorização, quando ele consegue mudar a percepção do cliente dele, do empresário, com relação à importância do trabalho que é feito, né, pela empresa dele, pela equipe dele. Muito bem, Marcelo, e eu quero fazer eco à sua colocação aí. Eu também mudei minha filha de escola esse ano, coloquei na escola do Sebrae. O Sebrae aqui no Brasil é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas, é um serviço nacional, uma entidade pública, e que tem cursos maravilhosos. Para você ter uma ideia, ela estuda marketing, finanças, contabilidade, liderança, empreendedorismo, além das matérias das disciplinas tradicionais. E é isso que, na minha percepção, muda um país, né? Essa educação empreendedora é que ajuda na geração de riqueza, e por isso que eu gosto muito de, sempre que possível, enaltecer o trabalho que o Sebrae vem fazendo aqui no Brasil. Luiz Peixeiro, primeiro, muito obrigado mais uma vez. O Luiz, ele sempre participa dos nossos programas, e aqui como convidado especial, convidado de honra, eu gostaria que ele, por favor, colocasse suas considerações finais, quais as orientações, as dicas, que o empresário da contabilidade deve seguir para alcançar essa transformação digital em seu escritório. Eu penso que o Marcelo sintetizou tudo isso, e aquilo que ele falou também se aplica aqui em Portugal, não é? A nossa região é uma região, eu não diria atrasada, porque tem muitas potencialidades também. Mas a maior parte são empresas familiares, chamadas empresas familiares. E essa educação financeira é fundamental, porque como empresas familiares que são microempresas, para elas a empresa é a sua própria vida. Portanto, o dinheiro é aquele que existe, quando existe, para satisfazer tudo o que é necessário. E, portanto, não é-lhes difícil fazer a separação entre o que é a sua família, a sua pessoa, e aquilo que é a empresa. E a empresa é vista de outra maneira, não é? É vista pelo Estado de outra maneira, o que é natural, que assim seja, e, portanto, tem que haver essa tal percepção, essa tal educação financeira para saber corresponder à gestão desta empresa. E isto, na prática, também traz para os contabilistas muitos problemas de tratamento da informação da empresa, porque está tudo, para eles está tudo no mesmo bolo, não é? Mas não é assim. E também há aqui um pormenor que eu gostava também de falar, que é, e a pandemia, de certa maneira, também trouxe alguma valorização ao trabalho dos contabilistas. Trouxe, e isso é uma realidade, porque foram muito mais solicitados, por causa dos problemas que já falámos há pouco, e é realçado o papel do contabilista em toda esta situação. E é fundamental. Mas também os próprios contabilistas têm que ter preocupação numa coisa, que é a sua relação de classe. Portanto, também não se pode, digamos, desvalorizar o preço, digamos, do contabilista. Os contabilistas têm a obrigação, porque muitas vezes, enfim, por causa da concorrência, digamos assim, há a tendência, em alguns casos, de reduzir o preço. E reduzir o preço é reduzir a qualidade. E isso também, eu acho que a classe também tem que aprender alguma coisa, também tem que entrar na temática da mentalização e compreender o seu papel fundamental em todo este processo, de forma clara, prestando o melhor serviço possível ao cliente, ajudando, como o Marcelo referiu, para os objetivos que realmente são necessários, não só o cumprimento das obrigações fiscais, que são muito exigentes e têm que ser cumpridas, e se não forem cumpridas, há maior prejuízo para o empresário, porque acaba por lhe custar mais dinheiro com chamadas multas, coimas, etc. Mas para sentir no contabilista que é um parceiro para o seu negócio e, no fundo, para um objetivo, que é conhecer os seus resultados e poder prevenir a sua situação económica ou financeira, não é? Penso que é mais ou menos isto que me oferece dizer. Eu agora não estou a ouvir. Não os estou a ouvir. Nem ao Roberto. Ok. Eu não podia deixar, né, passar uma vez um programa sem fazer isso, né? Eu acho que já virou até meme aqui nesse programa nosso, eu entrar em mute
e falar. Mas eu queria dizer muitíssimo obrigado aos senhores, vocês que nos ajudaram a elaborar esse programa, criar esse programa, senhor Luiz, senhor Marcelo, grandes figuras aí da contabilidade, cada um em sua área de atuação. Quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam aí durante esse programa de hoje. Lembro também que semana que vem teremos a Paula Teixeira e o assunto será especialmente voltado à tecnologia, um assunto muito importante, com as novas tendências do mercado e as novas tendências da tecnologia para o mercado de contabilidade. E lembro a vocês que esse programa é promovido pelo BizDocs, uma solução inovadora de arquivo digital, e que você pode ter acesso a toda a informação no site www.bizdocs.mobi. Bom, senhoras, senhores e senhoritas, gostou? Clique aí no joinha, dê um like no nosso programa, se inscreva para a próxima semana. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado, boa tarde, até à próxima. Obrigado, bom dia. Um abraço, Marcelo, um abraço, Roberto. Prazer, senhor Luiz. Obrigado. Vou visitar em breve. Ok, cá estou à sua espera. Ótimo.